E aí, hoje a gente vai mergulhar na história de uma figura que, olha, não só contribuiu para a ciência, mas virou o jogo completamente. Franz Boas. Ele foi simplesmente o grande nome da antropologia do século XX. Um cara que desafiou tudo o que se pensava saber sobre cultura e humanidade. Então, o nosso roteiro aqui é seguir os passos do Boas. A gente vai começar entendendo como era o pensamento da época dele, depois vai ver a experiência transformadora que ele teve lá no Ártico, até chegar na definição revolucionária de cultura que ele criou e, claro, no legado gigantesco que ele deixou para todos nós. Para a gente ter uma ideia do tamanho da revolução que o Boas causou, primeiro a gente precisa dar uma olhada no mundo intelectual que ele estava prestes a chacoalhar. Pensa só, no finalzinho do século XIX, a antropologia era dominada por ideias evolucionistas. Acreditava-se que as sociedades iam progredindo numa linha reta, sabe? E claro, as culturas europeias eram vistas como o topo, o ponto máximo dessa evolução. Boas olhou para isso e viu não só um erro científico, mas a própria raiz do racismo. E quem era o cara que ia bater de frente com tudo isso? A parte mais legal é que, olha, ele nem começou como antropólogo. O caminho dele foi totalmente inesperado. Olha só o perfil dele. Nascido na Alemanha, de família judaica, com uma formação que não tinha nada a ver a princípio com antropologia. Ele era da física, da geografia. A mente dele era treinada para buscar fatos, evidências concretas e não ficar viajando em teorias que não podiam ser provadas. Essa visão de alguém de fora foi o pulo do gato. E aí que vem a virada de chave na vida dele. E aconteceu, sério, no lugar mais improvável que se possa imaginar, no meio do gelo do Ártico, durante uma expedição para mapear a ilha de Baffin. O que ele fez foi assim uma quebra total de paradigma. O normal na época era o quê? O antropólogo de poltrona, né? O cara que ficava lá no seu escritório em Londres, em Paris, lendo relatos dos outros. Boas percebeu que isso não funcionava. Para entender um povo de verdade, você tem que viver com ele, aprender a língua, comer a comida, participar da vida. Ele praticamente inventou o trabalho de campo como a gente conhece hoje. E foi ali, no dia a dia com o povo inuit, que caiu a ficha. Uma ficha que simplesmente demoliu os pilares da antropologia da época. Ele viu com os próprios olhos que a inteligência, a complexidade e a riqueza da vida dos Inuit não cabiam naquela régua de selvagem para civilizado. Eles não eram inferiores, eram apenas diferentes. Depois dessa experiência, o Boas sacou que não dava mais para usar as ferramentas antigas. Ele precisava de uma nova palavra, um novo jeito de pensar. Ele precisava basicamente redefinir o que era cultura. E agora, se liga nesse dado que é bem curioso. Apesar de passar a vida inteira pesquisando, o Boas só foi publicar a primeira definição dele, formal mesmo, de cultura com 72 anos de idade. 72! Isso mostra o tamanho do cuidado e da profundidade que ele dedicou ao assunto. Mas afinal, o que essa definição dizia? A sacada dele foi essa aqui. Para Boas, cultura não é só ter bons modos ou gostar de arte. Não. É o conjunto todo de hábitos de uma comunidade, sabe? Como as pessoas reagem umas com as outras, o que elas produzem, tudo isso junto. Uma visão muito mais pé no chão, muito mais completa. E essa definição, como bem aponta o antropólogo Luiz Newton Correia, foi um divisor de águas. Mas se você acha que parou por aí, se prepara, porque é agora que o pensamento do Boas fica ainda mais radical. Ele fez uma pergunta que até hoje dá um nó na nossa cabeça. É exatamente isso. Muito, mas muito antes da gente ter todos esses estudos supermodernos sobre comportamento animal, o Boas já estava lá, questionando essa nossa mania de nos acharmos únicos e especiais. Ele sugeriu que talvez a sementinha da cultura já existisse em outras espécies. Uma ideia muito à frente do seu tempo. E o mais legal é que ele não ficou só no achismo, ele trouxe exemplos práticos. Pensa no pássaro caramanchão, que não faz o ninho só para se abrigar. Ele enfeita tudo, cria uma obra de arte para atrair a fêmea. Isso não é um senso de estética? Ou macacos, que parecem gostar de se enfeitar. Até os nossos bichos de estimação que aprendem no que pode e o que não pode fazer dentro de casa. Para ele, a fronteira entre nós e eles não era tão nítida assim. Anos depois, lá no livro A Mente do Homem Primitivo, ele refinou ainda mais essa ideia. Ele adicionou uma peça fundamental no quebra-cabeça, a estrutura. Ou seja, a cultura não é só um amontoado de costumes. É um sistema, sabe? Tudo está interligado. A língua, a religião, a arte. Uma coisa influencia a outra, formando um todo que faz sentido. Tá, e no fim das contas, qual foi o resultado dessa revolução toda? Bom, é agora que a gente entende porque ele é chamado, com toda razão, de pai da antropologia moderna. A mudança que ele promoveu foi gigantesca. Ele basicamente jogou fora aquela ideia de escada hierárquica e colocou no lugar o relativismo cultural. A noção de que cada cultura tem seu próprio valor e precisa ser entendida dentro do seu próprio contexto.
Ele trocou o conforto da poltrona pela poeira do trabalho de campo e mudou o foco do debate de raça, que é biologia, para cultura, que é aprendizado. E o Boas não foi só um gênio com ideias incríveis, não. Ele foi um estrategista. Ele sabia que para essas ideias sobreviverem, elas precisavam de um lar, de uma instituição. Por isso, ele foi lá e criou o primeiro programa de doutorado em antropologia dos Estados Unidos na Universidade de Colômbia. Ele formou um exército de novos pensadores. E que geração, hein? A lista de alunos dele parece a escalação de um time dos sonhos da antropologia mundial. Tem Margaret Mead, que mudou como a gente via gênero e sexualidade, Claude Lévi-Strauss, o pai do estruturalismo, e tem até brasileiro na lista, o grande Gilberto Freire, que usou as ideias de Boas para repensar o Brasil. O impacto dele foi global, sem exagero. E para fechar, a gente volta para aquela ideia que é talvez a mais instigante de todas que ele teve. Essa noção de que a linha que a gente traça entre nós e os outros animais talvez seja muito mais fina do que a gente gosta de admitir. E essa é a grande pergunta que o trabalho do Franz Boas deixa no ar pra gente. Ao demolir aquelas certezas antigas sobre quem era superior ou inferior, ele não deu respostas fáceis. Pelo contrário, ele abriu um campo enorme de perguntas sobre o que, afinal de contas, nos torna humanos. Uma pergunta que, vamos combinar, continua ecoando até hoje.